Oi, gente. A análise da Daniela Lima e o que ela traz é muito semelhante ao que eu venho falando aqui no canal há bastante tempo, que o governo brasileiro vai e deve enfrentar o tarifaço fazendo parcerias com outros países, inclusive os países atingidos pelo tarifaço. E que, na verdade, o Brasil não depende mais tanto da economia estadunidense. Vamos ver os detalhes exclusivos que Daniela Lima traz. Vamos trazer uma reflexão e comentários. Vamos lá. Primeira notícia aqui, porque 2 dias depois do anúncio dos Estados Unidos de novas taxas contra o Brasil, o presidente Lula disse hoje que vai montar, ou aliás, vai mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Lula falou rapidamente sobre a nova tarifa de 25%. Vamos ver. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira. Desde o golpe contra Dilma, esse país ficou paralisado. E esse país precisa estar de cabeça erguida, porque o país não aceita que nenhum outro país do mundo faça desaforo para o Brasil. Nós queremos respeito, da mesma forma que nós damos respeito a todo mundo. Ontem, horas após o anúncio do tarifaço, o governo Lula criticou a medida. Numa entrevista à imprensa, o chanceler Mauro Vieira classificou as taxas como procedimentos unilaterais e disse que são injustificados. Portanto, o ministro afirmou que o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato de o Brasil não ter se curvado às demandas irrazoáveis. Em nota, o Planalto acusou a família Bolsonaro de atuar em prol do tarifaço. Já Flávio Bolsonaro culpou Lula pelas tarifas. Começo contigo, Sakamoto. E aí? O Day After, na verdade, segue na sequência do roteiro que tinha sido já pré-definido ontem, né? O presidente Lula vai colocar nas costas e na conta da família Bolsonaro, que pediu por isso. Lá atrás, o ex-deputado federal, autoexilado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, fez uma confissão. Falou claramente que as ações dele que tinham levado ao tarifaço, e o tarifaço tinha como objetivo, eu estou falando do primeiro tarifaço ainda, tá? Que tinha como objetivo o quê? Evitar que Jair Bolsonaro fosse para a cadeia. Não só ele. Até o senador Flávio Bolsonaro falou que o Eduardo não tinha nada a ver com isso e foi desmentido por uma enxurrada de vídeos nas redes sociais. Pois é, e por isso que cola nos Bolsonaros, mas o que eles estão tentando fazer de colar no Lula não cola. Muito importante ouvir a parte seguinte que vai vir Daniela Lima, porque ela traz detalhes de como é fácil e viável o Brasil enfrentar isso sem maiores problemas. Mas muito boa observação do Sakamoto. Vamos seguir. Mostrando todas as vezes que ele ou que os seus aliados nos Estados Unidos mostraram fui eu. Depois o que acontece? Às vésperas do Trump mover uma nova leva de tarifaço contra o Brasil, o Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos, pede ajuda para a campanha eleitoral aqui no Brasil. E esquecendo que o governo Donald Trump, para matar passarinho, usa bala de canhão. Então, lá atrás, inclusive, eles imaginavam que ia vir só Magnitsky, ou uma sanção ou outra, não que havia uma coisa tão grande. Agora, novamente, eles queriam ações, e aí, só que o governo Donald Trump responde como politicamente? Responde com tarifa. Tarifa é o instrumento de geopolítica que vem sendo adotado pelo governo Donald Trump. Eles aprenderam e vêm usando isso. E aí fizeram o quê? Enxurrada de tarifas, colocando em risco empregos e empresas no Brasil. Colocando em risco não, acabando com empresas e empregos no Brasil, que é o que vai acontecer, mesmo com as medidas de fomento e com as medidas de ajuda que estão sendo anunciadas pelo governo brasileiro. Então, o que acontece agora? Acontece agora que o senador Flávio Bolsonaro vai tentar jogar a responsabilidade em Lula e Lula vai jogar a responsabilidade em Flávio Bolsonaro. O problema é que a população, e isso ficou claro pela pesquisa Genial Quest de ontem, existe muito mais gente que acredita que Flávio Bolsonaro foi corresponsável pelo tarifaço, levando a confirmação daquele meme, o Tariflávio, que acho que deve todo mundo ver, teve até umas figurinhas da Copa fake com o Flávio Bolsonaro, escrito Tariflávio, craque dos Estados Unidos, aquilo viralizou feito rastilho de pólvora. E a população pegou, uma parte da população, exatamente por conta lá atrás do que fez Eduardo Bolsonaro, a população pegou nisso e falou assim, olha, tem uma responsabilidade, ele foi nos Estados Unidos, ele pediu, houve críticas a isso. E aí, para terminar, e nada do que a gente está colocando, o pessoal fala, não, há um grande complô contra a família Bolsonaro. Não há. Se há um complô, é uma conspiração dos Estados Unidos com a família Bolsonaro contra o Brasil, contra as eleições brasileiras, uma interferência direta de uma potência estrangeira numa eleição brasileira. Mas o próprio senador Flávio Bolsonaro tem descascado e jogado cascas de banana no próprio caminho, mostrando, eu queria chamar o Christian Dunker agora, nosso colega, o rei da psicanálise, para poder fazer uma análise da sequência de discursos do Flávio Bolsonaro, que cada vez o Flávio Bolsonaro se responsabiliza
responsabiliza. O bolsonarismo se responsabiliza. Lá nas cartas que ele mandou para Washington sobre o tarifaço, com medo de que o tarifaço fosse em frente, porque isso poderia gerar votos para o Lula, e ele reconhece isso, Flávio Bolsonaro, ele chegou e pediu o quê? Olha, segura o tarifaço até eu ganhar. Segura o tarifaço até eu ganhar. A confissão, né? A confissão, mas enfim. Vamos de novo. Segura o tarifaço até eu ganhar. Isso não é não faça tarifaço, é segura até eu ganhar. E isso foi lido por muita gente como uma confissão. Olha, o mais importante de tudo isso é resolver a minha situação, não a do Brasil. Então, vai ficar nessa, só que neste momento, exatamente por conta desse contexto, o governo Lula tem vantagem. E para você, Dani? Eu acho que o Sakamoto traz todo o contexto aí já, né? E eu achei interessante, Sarza, que ontem a gente estava conversando aqui sobre a resposta do Mauro Vieira ao Marco Rubio. E lembra que eu anotei? Falei, olha, o governo tá adotando uma ideia de reciprocidade, inclusive na linha do discurso. Contraparte falando com contraparte. Marco Rubio, responsável pelas relações exteriores, falou pelos Estados Unidos, responde aqui o ministro das Relações Exteriores. O que o Lula fez hoje? Eu vou falar de tarifaço quando o Trump falar de tarifaço. Enquanto ele não falar de tarifaço, eu não falo. Ou seja, o Lula não vai se dignar ele a responder alguém que está abaixo da hierarquia de presidente da República. Isso pode parecer bobagem ou algo egóico, né? Algo que diga respeito à vaidade, mas não é. Tá? Em diplomacia, isso diz muito. Contraparte fala com contraparte. O Lula está dizendo que vai se dirigir ao presidente dos Estados Unidos quando o presidente dos Estados Unidos se dirigir a ele ou ao Estado brasileiro. Dito isso, as narrativas estão postas. Eu parto aí de onde o Sakamoto deixou, porque cadeias muito importantes para o bolsonarismo, que estão situadas em estados importantes para o bolsonarismo, como a cadeia dos calçados, por exemplo. A região sul tem muita força na indústria calçadista. E esta indústria vai ser fortemente impactada pelo tarifaço. Assim como o agro. Você vai trazer detalhamento da CNA logo mais, como mostrou na nossa escalada, 36% das exportações podem ser afetadas pelo agro. Na primeira etapa do tarifaço, o que o governo brasileiro fez? Ampliou a balança comercial com outros países. E outros países melindrados com o tarifaço de Trump, importante lembrar que uma parte já derrubada pelo Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, o governo americano está tendo de devolver dinheiro. Porque o Supremo Tribunal dos Estados Unidos entendeu que o tarifaço era ilegal. Eu disse que era ilegal na época. Eu disse. Vocês podem pegar meus vídeos. Eu disse que era ilegal porque o presidente não pode fazer isso sem aprovação do Congresso. O Trump, ele usou uma manobra de dizer que tratava de uma emergência, não sei o que, comparável a uma guerra. Mas aí o Supremo examinou e disse: não tem guerra para você fazer tarifaço. Sabe? A guerra que você está fazendo lá no Irã, apoiando o genocídio, isso não tem nada a ver com tarifaço. Então, isso não justifica. E aí foi derrubado. Aí ele usou um outro artifício, porque está tentando manter de todas as formas. É muito importante entender que o Brasil deve expandir as suas parcerias com outros países, não só países atingidos pelo tarifaço, mas países em geral, inclusive a China, porque os Estados Unidos hoje não manda tanto na economia mundial quanto mandava no passado. Isso é um fato. Aquele editado lá atrás, naquela cartolina, uma coisa que virou meme e tal, que o Trump fez de propósito para viralizou, mas legalmente deu ruim. Então, o que o governo lá atrás fez? Ampliou a balança comercial com outros países. O que ele vai fazer agora, de novo, isso. Contando com a ideia de que, melindrados com os Estados Unidos, por exemplo, a China siga comprando só a soja brasileira e não comprando 1 grão de soja dos americanos. O Trump, ele vai fazendo uma bola de neve em tantas frentes que ela tá ficando praticamente imparável. Do que eu tô falando? Então, de um lado, você tem o assédio econômico, no caso do Brasil, com esse tarifaço. Do outro, você tem uma espécie de assédio moral. Eu vou partir aqui para o que fez o presidente dos Estados Unidos com a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, que passou a ser atacada na física por ele. E passou a responder na física também, dizendo: eu não entendo por que um presidente dos Estados Unidos se digna a tratar desta forma os seus aliados. Giorgia Meloni não pode ser acusada de ter divergências ideológicas com Trump. Ela é uma política de direita. Se elegeu com o mundo entendendo-a como uma política de extrema direita. E aí o que ela faz? Caminha mais pro centro, né? E hoje essa figura referência de direita na Europa. Você vai pra Ásia e tem o Trump hoje, como você também falou na escalada, atacando a China, acusando sem provas a China de ter interferido na eleição de 2020. Porque ele perdeu. Né? Então, criando uma narrativa, um caldo, lembrando que os Estados Unidos têm eleição de meio de mandato esse ano. Né? E há uma expectativa de que os republicanos percam a maioria tanto na Câmara como no Senado. Por quê? Porque o reflexo econômico e mais
do ruído, da espuma causada por um governo que, na prática, está entregando preços mais altos, seja no aluguel, seja no combustível, seja nos alimentos, está surtindo um efeito deletério sobre a avaliação que é feita dos métodos e dos resultados. O tarifaço é uma tragédia completa lá nos Estados Unidos e o impacto e o reflexo na população é muito grande. A insatisfação popular com o trumpismo hoje é muito grande e tem a ver porque mexeu com o bolso. Mexeu com o bolso da população, a população ficou muito incomodada. De Donald Trump. Para fechar, você tem um assédio econômico que é global, que tem a ver com a incapacidade de encerrar uma guerra, a guerra no Irã. O Estreito de Hormuz está novamente interditado, bloqueando 1/4 do petróleo global que circula pelo mundo, jogando o preço da gasolina e do diesel para as alturas no mundo inteiro, por uma guerra que nem os americanos conseguem entender ou dizer por que foi que ela começou. Né? Isso já ficou fartamente explicitado em diversas pesquisas. O efeito da extração de petróleo bruto da Venezuela tende a perder força para os americanos, porque a Venezuela viveu uma tragédia ambiental, irônico que tem acontecido sob a governança à distância remota, né, de um governo que tem negacionistas do clima e da saúde, inclusive o Kennedy, que chefia a saúde, é dono de teses estapafúrdias, mas isso vai produzir também uma redução ali no ganho que vinha se tendo com a extração de petróleo. Então, assim, Sarza, há uma desordem que ele criou, que o presidente dos Estados Unidos está criando tão grande em torno da imagem de sua administração, que existe uma tendência de se repetir o efeito que a gente viu no primeiro tarifaço, uma espécie de reorganização global de todos os agentes afetados direto ou indiretamente pelas decisões do americano, de meio que vamos dar as mãos 1, 2, 3, entendeu? E diluir um pouco o impacto desse tarifaço. De presente ainda deu um discurso para Lula. Como o Sakamoto detalhou muito bem, fica difícil tirar o tarifaço das mãos da família Bolsonaro, porque, como o Planalto diz, né, existe um pecado original ali, que é o próprio Eduardo chegando a agradecer sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Primeira notícia aqui, porque... Oh, meu Deus do céu. Enfim, isso ficou muito evidente. E olha, o Brasil vai ampliar as suas parcerias. E interessante que negócios vão sofrer no Brasil justamente os negócios em estados que tem muita gente reacionária, né? Mas esse pessoal vai acordar e vai abandonar e largar a mão da extrema-direita? Os patrões, eu acredito que não, porque eles têm uma agenda anti-trabalhador. Mas os trabalhadores, esses deveriam acordar. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. Se você gosta do que a gente faz, você pode também divulgar os nossos cursos e ganhar dinheiro com isso. Tem um link no comentário fixado explicando como é que você faz isso. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.